E a sabedoria é usada de modo prático na nossa vida e nas parábolas. Já são 3 domingos que a gente medita disso. Semana passada você se lembra, aliás, na outra, que a primeira coisa para ter sabedoria é ter um ouvido atento. Quem tem ouvidos, ouça. Esse ouvir não é somente um ouvir com os ouvidos, mas acima de tudo com o coração. E isso não é sentimentalismo. É algo que vem de encontro com a semana passada. Semana passada, a primeira leitura do livro da sabedoria. E o padre dizia que a sabedoria, a palavra, ela significa um saborear. Sapere tem sentido de saber e também de saborear. E que as informações que a gente recebe pelos ouvidos precisam ser saboreadas no nosso coração. Precisa ser mastigada para se transformar em sabedoria de fato. A gente tem hoje muita informação, mas pouca sabedoria, porque não dá tempo de saborear nada. E é um esquema do mundo que a gente seja invadido com um monte de informações para que a gente não reflita, para que a gente não pense. E por muitas vezes até mesmo nas coisas de Deus é assim. A gente recebe informações. Então você vem na missa domingo e recebe a informação de qual foi a primeira leitura, de qual foi a segunda leitura, o evangelho, mas fica ali. Acaba a missa, ficou ali. Não mastigou, não ruminou, não saboreou dentro de si. Então não vai virar vida concreta. Não vai virar vida cotidiana, não vai virar soluções para a minha vida em Cristo. Hoje de novo se repete o esquema. Primeira leitura aparece Salomão, ainda menino, Davi tinha morrido. Quando Davi está para morrer, ele chama o seu filho adolescente, que vai governar o povo de Israel, e dá um conselho. Meu filho, eu vou te dar um conselho. Seja temente a Deus, seja forte e seja homem. A missão da hombridade é dada a um chefe de família e alguém que ocupa um cargo de liderança. Aqui, seja homem ou mulher. E aqui que também quando o padre fala seja homem, não é questão de masculinidade ou de machismo, mas justamente de virtudes que se requer a quem comanda, a quem conduz. Todos nós recebemos de Deus a missão de sermos, a gente viu semana passada, discípulos para que a gente possa ensinar. Todos nós recebemos a missão de sermos ovelhas para sermos pastores. Todo mundo tem um redil para pastorear, seja a paróquia, seja a família, seja a própria vida. Só que se eu não aprendo a ser ovelha, discípulo, eu não vou saber conduzir nada. Não é assim que o povo fala? Quem não sabe obedecer não vai saber mandar. É justamente isso. Por isso, quando ele recebe esse conselho de Davi, a primeira coisa que brota no coração de Salomão, que é justo e que a gente precisa ter, é um santo temor. Porque toda missão que a gente recebe é sempre maior do que a gente. Toda missão que a gente recebe é maior do que a gente. Só que na vida cotidiana a gente vai banalizando aquilo e se esquecendo das propriedades daquilo que Deus confiou na nossa mão. No texto do Evangelho aparece a figura do terreno. Um homem encontra um tesouro num terreno. Veja que o que distingue aquele terreno de outros de forma imediata? Quando você olha um terreno, você não vê nada especial ali. Mas o homem foi capaz de enxergar um tesouro ali dentro.
Para isso requer sabedoria. Quando Deus confia a você, então, uma missão, a primeira coisa que você tem que ter é, de fato, um santo temor. E quando o Pai está falando de missão aqui, não é pregar na praça, catequizar, tudo isso também. Mas acima de tudo é a vida, a família, a sua profissão, os dons que Deus deu para você. Essas coisas têm que dar em nós um medinho santo. Porque se foi confiado, é sinal que ele vai cobrar um dia. Salomão, diante daquilo, ele fica então temeroso. Como é que eu, menino, vou conduzir o povo? Ele fala isso para Deus hoje. Como que eu, adolescente, vou conduzir esse povo? E pensa só, o povo de Israel não era um povo fácil de lidar. Quando você vai se casar, vai assumir uma missão, uma vocação, uma profissão, você deveria ter esse santo temor. Está sendo confiado a você, por exemplo, hoje as famílias aqui fazendo esse encontro, está sendo confiado a você algo que é muito maior que você. A sua família é maior que você. A paróquia é maior do que eu. É dado a nós a confiança, Deus confia em nós. Ele coloca nas nossas mãos uma esposa, um esposo, filhos. E qual é a missão disso? É dar de comer? É dar de beber? É estudar? É comprar carro novo? É dar uma casa boa? Sim. Mas não vai se fazer nada se você não entender qual é a sua grande missão, que é levá-los para Deus. Foi confiado essas pessoas na sua mão para que você os leve a Deus. E isso é maior do que a gente. E Deus usa da nossa pequenez para que isso se realize. Lá no Senhor dos Anéis, quando eles estão bem no meio assim da caminhada, levando o anel, o Frodo, que é o anãozinho, ele pergunta para o Gandalf. Você sabe que o Senhor dos Anéis é uma obra católica. E o Gandalf é um sinal de São Miguel, que vai conduzindo o povo e protegendo o povo. E o anãozinho é um sinal de nós, da nossa fraqueza, da nossa pequenez, de tudo que a gente quer. E ele pergunta para o Gandalf, para o mago, por que eu que tenho que carregar o anel? Tem seres muito mais poderosos do que eu. Não é? Tem rei, tem, tem seres mitológicos muito mais poderosos do que eu. Por que eu, um simples anãozinho, fraco, que não sei lutar, que não tem inteligência, é que tenho que carregar esse anel? E o Gandalf respondeu: você foi dado a missão de carregar, de conduzir algo que é muito maior do que você. Foi dado a graça e a responsabilidade, olha só, a graça e a responsabilidade de carregar algo que é muito maior do que você. Quando, por exemplo, o padre entra na igreja, ele entra aqui na porção de entrada, qualquer padre, o bispo principalmente, né? Quando o bispo entra, ele vai fazer a tração sinal da cruz sobre o povo, e o povo se inclina. Quando o padre entra, o povo se inclina, vem pedir a bênção. Por que as pessoas vêm pedir a bênção para um padre, vêm beijar a mão do padre? Não é simplesmente porque, é meu amigo, eu conheço o padre, eu vou falar bom dia para ele. Porque nas mãos dele tem algo muito maior do que ele. Quando você se inclina, quando um padre passa na porção de entrada, quando você beija a sua mão, você está dizendo que não está adorando aquela pessoa, ou não está reverenciando aquela pessoa, mas aquilo que ela carrega. Ela carrega algo que é divino. O poder de trazer a bênção de Deus, o favor de Deus sobre você. Esse dom não é dele. Ele recebeu e ele distribui.
E se você pensar bem, isso acontece também com um pai de família, gente. Com uma mãe. Receberam algo que são muito maior do que eles. Cuidar de uma vida, ou cuidar de várias vidas, da esposa, do esposo, dos filhos, é maior do que você. Hoje em dia, a gente vê um tipo de jovem que não se interessa mais para o casamento. Primeiro, porque quer viver na bagunça, que quer simplesmente adotar um estilo de vida de bagunça, porque não se exige. Não se exige responsabilidade, mas é um desperdício da graça. E ai daquele que desperdiçar a graça, nós vamos ver daqui a pouco. Então repare, quando Deus coloca na sua mão uma família, um povo, é um tesouro que está sendo colocado na sua mão. É um tesouro que no aparente ninguém percebe, como um terreno. Quem que percebeu que havia um tesouro naquele terreno? Somente o homem que olhou com sabedoria. Ele olhou com sabedoria e mediu as coisas. Ele mediu o preço de tudo. Ele mediu e viu, esse terreno vale mais do que tudo que eu tenho. Então ele foi lá e vendeu tudo e comprou o terreno. Enquanto você não fizer isso diante do terreno que Deus deu na sua mão, do tesouro que Deus deu na sua mão, enquanto você não queimar tudo em favor dessa missão, você não vai ser feliz. O mundo de hoje, ele quer uma felicidade individual. Eu consigo a felicidade. Eu busco a felicidade. Então, enquanto esse outro que está do meu lado, seja meu sócio, meu irmão, meus pais, meu cônjuge, enquanto essa pessoa me tiver trazendo felicidade, tá bom, eu fico com ela, eu compro o preço. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é perceber que foi dado a você um anel, um tesouro, que você tem que carregar e lutar para defender no meio desse caminho, até levar junto de Deus. Esse caminho vai ser difícil, esse caminho vai ter enfrentamento, esse caminho vai ter gente querendo destruir a sua casa, a sua família. Mas você deve lembrar que se Deus deu essa missão, como deu ao Frodo lá no livro, como deu a você na condução da sua família, da sua vida, Ele vai te dar os meios. Ele não dá essa missão e solta você no mato e se vire. Ele te dá os meios para isso. Quando Salomão recebe essa notícia do pai, que ele vai governar, que ele precisa ter liderança, que ele precisa ser homem de fato, não ficar com frescurite no governo das coisas. Há uma outra palavra que se perde: temor a Deus. Temor a Deus. O temor a Deus é saber quem você é e quem Deus é. A gente viu semana passada que Deus é sábio e distribui a sua sabedoria. Se Ele deu para você certas missões, é porque Ele sabe que você é capaz e que Ele vai te ajudar. Salomão, então, depois dessa conversa com o pai morre, ele enterra o seu pai, e aí ele se vê na véspera da coroação, e aí ele vai rezar. E olha o temor dele: Senhor, eu sou só um menino, como é que eu vou conduzir esse povo? Como é que eu vou orientar esse povo? Esse povo é difícil, como é que eu vou fazer? E Deus tinha falado para ele assim: pede o que você quiser, eu vou te dar como se fosse um bônus, um presente dessa missão.
Pensa você assumindo a missão, por exemplo, de ser pai de família, na véspera do seu casamento. Jesus chega para você e fala assim: pede o que se quiser que eu te dou. Fala: Senhor, eu queria um apartamento. Eu queria mais eletrodo de solda, que lá na oficina está com pouco eletrodo. Eu queria ser rico. Eu queria ser famoso. Será que eu pediria igual Salomão pediu? Senhor, dá-me sabedoria. Sabedoria para conduzir as coisas. Olha, lembra a semana passada? Sabedoria tem a ver com saborear. Quando você saboreia as coisas, você se eleva à sabedoria divina. E Santo Tomás vai dizer o quê? A sabedoria é a capacidade de enxergar tudo com os olhos de Deus. Vou repetir. A sabedoria é a capacidade de enxergar tudo com os olhos de Deus. Nós ficamos a enxergar as coisas do alto. Então, ele está pedindo o quê? Que quando aconteça situações diante do povo de Israel, eu julgue do alto. Eu julgue com o olhar de Deus. E não com o olhar meu, da raiva, do interesse, da manipulação, do dinheiro, do prazer. Mas eu julgue a partir de cima. Como tem sido a minha busca pedindo sabedoria? Se eu banalizar a missão que Deus me deu, eu não peço sabedoria. Se eu banalizo a missão de ser padre, trato como uma profissão, não preciso de sabedoria. Eu vou lá e vou fazer de qualquer jeito, vou fazer com as minhas forças, vou fazer com a minha inteligência, vou fazer a partir de interesses, a partir de raiva, de vingança, de tanta coisa. Mas quantas e quantas vezes a gente tem que se elevar para tomar as decisões que Deus tomaria? O padre falou, lembra semana passada? Semana passada foi a parábola, uma das parábolas era do trigo e do joio. Numa paróquia, será que tem joio? Um montão, né? Qual que é a vontade da gente? Qual que é a vontade do Enéas? Arranca o joio. Manda queimar o joio. Mas repara que... E tem gente que vem buzinar ainda. Manda essa pessoa embora. Mas a gente não é uma firma. Quando aparece um joio, eu não posso falar assim, passa no RH. Isso aqui não me pertence. Eu tenho que ter sabedoria para conduzir, como Salomão, no meio daquele povo tinha muito joio. Quem vai fazer a separação de joio e trigo não sou eu. Diante então das coisas que vão acontecendo na minha vida, se eu não peço sabedoria, eu, você, como pai, como esposa, como mãe, estamos lascados. O diabo é mais inteligente que a gente. O mundo nos engana fácil. E a gente tem uma, perdão da palavra, burrice instaurada, sabe aquela coisa de não enxergar o óbvio? Ou, por muitas vezes, saber o que tem que fazer e mesmo assim não fazer? De forma que a gente se torna inimigo desse dom de Deus, dessa sabedoria de Deus que quer vir em nosso auxílio e falar, conduz para cá. Quando nós somos batizados, a gente recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem várias facetas de trabalhar em nós. Como é que ele trabalha em nós? Por um negócio que chama graça. Então, existem, entre aspas, vários tipos de graça, teologicamente, para a gente entender. Graça santificante, graça da conversão, graça
adquirida, graça, enfim. Mas quando a gente vai receber uma missão, existe algo que se chama graça de Estado. Graça de Estado. Graça de Estado é a ação do Espírito Santo auxiliando você a fazer o que você tem que fazer. Quando eu fui ordenado padre, eu recebi essa graça de Estado para fazer o que eu tenho que fazer, ou seja, ser padre. Eu não tenho a sabedoria, a graça de Estado para ser pai, esposo. Eu tenho para ser padre. Você que é pai, recebeu do Espírito Santo a graça de Estado para ser pai. Você para ser mãe. É um auxílio do Espírito Santo para que você conduza, leve o anel até onde tem que levar. Essa graça de Estado, ela precisa de sabedoria para ser entendida. Como o padre acabou de falar, há várias interferências no nosso coração. O diabo, o mundo, a gente mesmo. E por muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. Sabe como tem que conduzir, mas não conduz. Ou não escuta. E lembra que o padre falou que a sabedoria é um saborear? Um pai, uma mãe que seja sábio, precisa então mastigar e fazer igual Salomão. Senhor, dá-me sabedoria. Desde as coisas simples, gente. Desde as oportunidades simples. A gente hoje toma decisões e se acha sábio por oportunidades de dinheiro, de relacionamento, de descanso ou de prazer. Mas por muitas vezes são arapuca. Por muitas vezes são arapuca. Sabe aquela coisa? Você vai lá, vai comprar, ó, esse carro aqui tá muito abaixo da tabela. Você tem que desconfiar, tem coisa aí. Mas naquela coisa de ser o espertão, de ser o sábio, de ser o malandro, vai lá e compra um carro abaixo da tabela que está daquele jeito. Que às vezes é carro de enchente, que é carro que não sei o quê, e de repente você está com uma bomba na mão e você preferiu naquela hora pagar, sei lá, 1.000, 2.000 a menos, para depois carregar um imposto na sua vida que você não sabe o que você faz com aquele carro. Quanto que nos falta sabedoria nas coisas simples da vida? Quanto que nos falta sabedoria para ter humildade diante de Deus e falar, Senhor, o que eu faço? O que eu faço? Qual é a decisão que eu vou tomar? Ele não vai responder assim, pim. Ele vai pedir que você mastigue e olhe de cima. Quantos casamentos e relacionamentos que começaram assim? Quantos relacionamentos que confundiram paixonite, fogo na carça, com amor de fato. Na hora que está lá com o foguinho na carça, nem pensa, né? Será que é ela? Será que é ele? Depois que passa, abaixa a temperatura, está lá o BO na sua mão. Rezou? Pediu sabedoria? Pediu discernimento? Às vezes está todo mundo falando em volta, os pais, o padre, as pessoas. Sério, você vai casar com essa pessoa? É sério, mas não, eu estou amando, ele me ama, a gente vai vencer o mundo, vai vencer. Adolescente não é assim? Não é? Tem que desgrudar, tem que ficar lá aquele namoro grudado, que parece, tem que jogar água para separar. E aí parece que é assim, o nosso amor contra o mundo, nosso amor, sabe Romeu e Julieta? Até chegar o primeiro boleto, não é?
Começa a chegar os boletos, já começa a aparecer a realidade das coisas. Mas tomou decisão a partir de Deus? Não. Tomou decisão a partir do quê? De um corpo definido, de um rostinho bonito, de foguinho na carça, de isso, aquilo, outro, e deu no que deu. Depois, aponta para Deus ainda. Porque o Senhor fez isso comigo. Quantas decisões que a gente vai tomando sem ter de fato essa sabedoria e pedir a sabedoria. Carta de São Tiago. Quem quer sabedoria, olha só, peça a Deus que lhe dá com alegria. Deus tem prazer de dar sabedoria para nós. De novo, não vai vir assim, pá. A sabedoria precisa ser ruminada. Então veja só que coisa. Qual é o truque para discernir sabedoria? O que Deus quer? Como agir? Como levar o anel? Qual é o truque? Não tem outra, gente, senão vida de oração. Não, lembra que o padre falou? Que você sabe o que tem que fazer, mas não faz? Vida de oração, gente. É na vida de oração que você para e começa a ruminar. Por muitas vezes você está rezando ali, Ave Maria, tal e coisa, e de repente parece que está distraído, né? Está pensando lá, fazendo as contas do carro que o padre falou que ia comprar. Está lá distraído. Meus irmãos, fiquem em paz, porque às vezes é Deus mesmo dando a solução, dando mastigar da coisa para você naquela hora de oração. Não é assim um pensamento solto. Você vai lá pensando no seu filho, o que eu tenho que fazer com ele, tenho que trocar de escola, tenho que tirar dessas amizades, tenho que não sei o quê, e você está ali, Ave Maria, no quinto mistério, e de repente você está terminando o terço e pensa assim, nossa, não prestei atenção em nada. Fique em paz, porque você está mastigando aquilo que é a realidade. Terminou, você percebeu, mastigou, toma a decisão. Só que a gente não reza, a gente acha que é gênio da lâmpada, a gente acha que Deus vai dar um zap assim, ó, faz tal coisa. Por último, todo dom não é nosso. A palavra dom significa presente, não é nosso. A sabedoria não é nossa. Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu dons. E como qualquer dom, mas de modo especial o dom da sabedoria, ela deve ser cuidada. Se a gente não cuidar, a gente perde os dons que Deus deu. Não é assim com a família, com os bens materiais, com a fé, com a sabedoria. Se você não cuidar, você vai perdê-la. E olha que triste, Salomão perdeu. O fim de Salomão, gente, é daquele jeito. Salomão então pede sabedoria, vai governando o povo de Israel e nunca teve tanta riqueza, tanta prosperidade, tanta paz do que no tempo de Salomão. Lembra que a rainha vinha de longe para vir Salomão. Salomão vai construir o templo, manda vir tudo quanto é coisa chique, tudo quanto é tipo de ouro, de madeira, do mais fino. Fruto da sua sabedoria. Quando chegou no top, não cuidou da sabedoria. O que começou a acontecer? Primeira coisa, soberba. Eu me basto. Eu sou inteligente. Eu sei o que eu faço da minha vida. Ninguém manda em mim. Primeira coisa é isso aí. A sabedoria é um dom. Tem que ser cuidada, tem que ser pedida, tem que ter humildade. Virou com soberba diante da sabedoria, vai virar causa de destruição. Olha Lúcifer. Segunda coisa, a sabedoria é um saborear, só que um saborear com a inteligência.
Então, o que o inimigo faz para rebater alguém que está sendo sábio, que está saboreando as coisas do alto? Ele começa a incentivar um instinto de saborear coisas, bebida, comida, droga, sexo. É o rebate que ele dá. E aí começa a ter uma luta no coração daquele que está buscando a sabedoria entre saborear as coisas do alto ou saborear as coisas do mundo. E foi aí que Salomão se perdeu de vez. Começou a ter essa soberba, começou a se achar o dono da coisa, começou a trazer mulheres de tudo quanto é lado, coisa que era proibida no povo de Israel, porque quando se casava-se com uma estrangeira ou um estrangeiro, ele trazia o Deus dele para cá. E chega num ponto que a idolatria entra no templo, por causa de tanta conversa que ele foi deixando, tanta paixonite, tanto fogo na carça que ele estava, que ele não conseguia falar não àquelas mulheres. A sabedoria tem que ser cuidada. O modo de cuidar da sabedoria é humildade e escondimento. Escondimento, gente. Olha o texto do Evangelho. Um tesouro escondido. Você está conduzindo sua família? Você está levando sua família para Deus? Você está muito bem. Fica quietinho. Não fica tocando corneta. Não fica se mostrando feito um pavão. Fica quietinho. Se você começar a tocar corneta, o inimigo, as pessoas, o mundo, já vai armar guerra contra isso. Fica escondido. Você tem um dom aí da palavra, da pregação, de cantar. Escondimento. O que é escondimento? Não é que não tem que cantar lá na igreja. Escondimento significa assim: eu não preciso cantar para se mostrar, para provar para o outro, eu vou lá e vou fazer bem feito, porque foi um dom que Deus me deu. Eu tenho o dom, sei lá, de ler na missa. Por que essa soberba? Toda vez que eu for ler, eu tenho que pensar assim: Senhor, eu estou fazendo para o Senhor. Então dá-me sabedoria para fazer bem feito. Mas, se eu for lá e ler muito bem, e no final da missa todo mundo me elogiar, foi para o Senhor. Não precisa falar. Fala aqui dentro, não vem com humildade falsa. Aqui dentro você pega e fala: Senhor, foi por ti. Se você vier aqui, se preparou, pediu sabedoria, mas aconteceu tudo de errado, escorregou, caiu, todo mundo deu risada, falhou o microfone, leu tudo errado. Você se preparou? Você buscou sabedoria? Se preparei. Então, foi tudo para o Senhor também. Eu precisava passar, talvez, por aquela humilhação. Eu precisava passar por aquilo para baixar a minha bola. Isso é ser sábio. Por que hoje eu estou com saúde? Porque eu preciso ser sábio. Por que a minha saúde não está boa hoje? Eu preciso ser sábio. Não importa o que está passando. Um tesouro escondido. Aonde a gente aprende isso? Eucaristia, gente. O Deus escondido. São Tomás tem um hino chamado Adoro-te Devote. Adoro-te com devoção, a divindade escondida. Quem está ali dentro do sacrário? Padre, é Jesus, é Deus, muito bem. Mas percebe que está escondido? Você está vendo, quando um padre levanta a hóstia na sua frente, você está vendo a divindade dele? Você está vendo o poder dele? Você está vendo a glória dele? Você está vendo? Não. É um Deus escondido. Olha o final do texto que fala da pérola escondida.
Quando você vem para a missa e entra nessa dinâmica de mastigar, de ouvir, de pedir sabedoria, de buscar esse Deus escondido, gente, você está realizando isso que diz o texto. Você deixou o seu descanso, você deixou o seu passeio, você deixou o seu churrasco e está aqui, porque há um Deus escondido. Eu falo sempre, né, no dia do juízo, como que vai ser as pessoas que moravam na rua da igreja e não vinham na missa? Você já pensou, gente? Quando a pessoa, no dia do juízo, sabia o que de fato era a missa, que estava na rua da casa dele, era atravessar a rua, que ele poderia encontrar tudo aquilo que ele precisa para a sua vida, que além de tudo, a própria glória de Deus estava ali, escondida no sacrário, na hóstia, na rua da minha casa, ou a 2 quarteirões, a 3 quarteirões. Hoje em dia a gente tem essa preguiça de ir na igreja, porque é longe. Que longe, gente. Hoje em dia, o padre ficou lá do Pará, numa comunidade que tinha 30 e tantas comunidades, demorava 2 horas, 2 horas e meia para você chegar na comunidade, estrada daquele jeito, quando chovia não dava para ir, ou você ficava parado lá. A gente está o quê? Em Itu, cada esquina, cada quarteirão tem uma igreja, e a gente não é capaz de enxergar esse Deus escondido, porque nos falta a sabedoria. Já pensou aquele dia que eu peguei e falei assim, não vou na missa hoje, porque eu estou com preguiça? Ele não tem a capacidade, a sabedoria de enxergar o Deus escondido na hóstia. Você veio hoje nessa missa com um monte de desejos, de informações, de pedidos, e a sua primeira tentação era chegar em Jesus e falar, eu quero tal coisa, Jesus. Jesus pede, eu quero tal coisa. E agora você entendeu que primeiro você tem que pedir sabedoria. Muito bem, você vai pedir sabedoria. Mas ao mesmo tempo você vai pedir a solução disso aí. E a pergunta é, se você está fazendo a pergunta certa para Deus, o pedido certo para Deus, diante desse Deus escondido, dessa pérola, qual é a coisa na sua vida que não se resolve hoje, nessa missa? Se Ele é Deus, falta-nos tanta essa sabedoria para mastigar, para saborear quem de fato Deus é. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,